Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando mais um programa Palavra Viva. Que alegria poder chegar até você, poder chegar até a sua casa com a Palavra de Deus. É isso mesmo. Hoje queremos, com a Palavra de Deus, rezar e desde o início do nosso programa eu te convido a abrir o seu coração, a pedir ao Senhor que dilata aí os seus ouvidos para que você possa ouvir a palavra, fazer uma experiência com ela e assim poder viver todos os dias de sua vida. Por isso, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também queremos rezar aqui pedindo a intercessão daquela que nos auxilia, daquela que cuida de nós, daquela que intercede por nós, a Virgem Maria, a Virgem Maria. Por isso vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Quero te convidar a pegar aí a sua Bíblia, talvez no seu celular, através do aplicativo, ou aí na sua casa, você que me acompanha, você que me ouve. Pega aí a sua palavra de Deus para que possamos rezar e talvez você aí anotar, para que a palavra de Deus possa hoje entrar no seu coração e transformar a sua vida. Por isso a palavra que nós vamos rezar hoje é do evangelista Mateus, o capítulo 4 e o versículo 18. O capítulo que antecede aí as bem-aventuranças, onde Jesus vai falar no Sermão da Montanha. Então, capítulo 4, versículo 18. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou, deixando imediatamente o barco e o pai, eles o seguiram. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, você que me acompanha, que reza conosco nesse dia, e hoje o Evangelho maravilhoso, que cheio de detalhes e quer falar conosco, onde o evangelista Mateus narra para nós os primeiros discípulos de Jesus, onde a palavra vem nos dizer, onde Jesus caminhando ali à beira-mar, no mar da Galileia, viu dois irmãos, e aqui a gente vê os irmãos Pedro e André, Tiago e João, onde Jesus viu Pedro e André e os chamou a segui-lo. Jesus disse para eles, aqueles pescadores que estavam ali pescando, e disse: segue-me, que eu vos farei pescadores de homens. A palavra narra para nós que no mesmo instante eles deixaram as redes e começaram a seguir Jesus. Mais para frente, Jesus encontra com mais dois irmãos. Aqui a gente vê dois par de irmãos, onde Jesus encontra com mais dois irmãos. A palavra diz, Tiago e João, mais uma vez que estava ali com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus dirige a eles uma palavra, onde Jesus chama Tiago e João, e a palavra diz que no mesmo instante, imediatamente, deixaram o pai e o seguiram. Mas aqui, meu irmão, eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. Quando Jesus disse para os primeiros discípulos: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens.
Nós precisamos entender que há muita gente por aí que primeiro quer anunciar, primeiro quer falar de Jesus antes de segui-lo. Entende? Mas a proposta dessa palavra, claro que nós somos chamados a anunciar, claro que nós somos chamados a falar do Cristo, a propagar o Cristo, a dizer para as pessoas, para aqueles que não o conhecem. Mas antes disso, é preciso viver uma intimidade. Antes de propagar, antes de anunciar, é preciso fazer uma experiência com Ele. Não tem como dizer daquilo que eu não vivo. Não tem como propagar o Cristo sem antes experimentar, sem antes fazer uma experiência com Ele. E a proposta que Jesus diz, segue-me. É isso que nós precisamos entender. Tem muita gente que quer seguir aí jogadores de futebol, mas eu não quero aqui com um discurso, convencer você disso, não, dizer que é aquilo que é certo, aquilo que é errado. Um discurso moralista, não. Mas tem muita gente querendo seguir o mundo. E entende aqui no mundo negativo, na mundanidade, tem muita gente que quer imitar o mundo. Mas a proposta de Jesus e aquilo que nós precisamos entender é que eu e você somos chamados a seguir o Cristo. E seguir Jesus, meu irmão, é seguir os seus ensinamentos, é seguir os seus passos. Seguir Jesus requer de nós uma mudança, é fazer da nossa vida e se conformando com a vida dele, a ponto das pessoas olhar para nós e não ver mais aquele ou aquela, mas ver o próprio Cristo. Entende? É isso que nós somos chamados a seguir os passos, a seguir os caminhos, a imitar o Cristo. Tem muita gente, às vezes nós, queremos imitar o mundo, mas somos chamados a imitar o Senhor, a imitá-lo, a viver como Ele vivia, a fazer como Ele fazia, a amar como Ele amava. É isso que nós somos chamados. Antes de anunciar, antes de propagar, antes de dizer para o outro, é preciso viver uma intimidade como os discípulos viviam. Como Tiago, como João, como Pedro, como André, que viviam uma intimidade, que caminhavam com o Senhor, que caminhava com Ele, que escutava dos seus ensinamentos, que aprendia com o Mestre, que aprendia com Ele. Somos chamados, meu irmão, a viver esta intimidade, a estar com Ele, a viver com Ele. Aqueles simples pescadores, simples, que viviam ali pescando, mas que ouviu o chamado do Senhor. E no mesmo instante deixaram aquelas redes e começaram a seguir o Cristo. O que você precisa talvez deixar hoje? O que você precisa talvez deixar de lado? O que talvez tenha impedido de seguir o Senhor? Mas ouça a voz que te diz hoje: vem caminhar comigo, segue-me. Por isso, meu irmão, esta canção agora que nós vamos cantar, que o Marcelo preparou para nós, irá ministrar e vai nos ajudar a rezar. Por isso, se você puder fechar os seus olhos, preste atenção na letra desta canção, que quer muito a nos dizer nesse dia, nesta hora. Derramando-me em ti, encontrarei então a tua
Senhor atraia você nessa hora. Deixa que o olhar de Jesus agora, que te vê, que enxerga o seu coração, que te conhece, que sabe tudo de você, que te chama, que te convida a seguir, a caminhar com Ele. Por isso, volta conosco no segundo bloco, porque nós queremos rezar por você e queremos rezar com a palavra de Deus. Então, não saia daí. Estamos de volta com o nosso segundo bloco. Que bom que você voltou conosco, meu irmão, minha irmã. Estamos rezando e meditando com o Evangelho de São Mateus. E um chamado que Jesus faz àqueles primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João, onde Jesus chama a caminhar, a viver uma intimidade, a ouvir a voz daquele que diz: segue-me, segue-me. Hoje Jesus diz para você também: segue-me. Meu irmão, minha irmã, não tem ninguém melhor, não tem nada melhor para mim e para você, e mais seguro do que imitar o Senhor, do que caminhar com Ele, que quer viver uma vida de intimidade, uma vida de amizade com o Senhor. Esses discípulos, Pedro, André, Tiago e João, simples pescadores que deixaram ali as suas redes, que deixaram ali as suas atividades para seguir o Mestre, para viver coisas extraordinárias com Ele, para viver uma intimidade com Ele. É isso que nós somos chamados. Pedro, Tiago, João e André, e aqui deixaram de ser pescador. Às vezes você precisa deixar tantas outras coisas.
Talvez não é a pescaria que você precisa deixar. Na realidade, desses discípulos eram pescadores e precisaram deixar a pesca para ser pescador de homens. Não sei qual é a sua realidade. Eu não sei o que você vive e eu não te conheço. Mas quantos que precisam às vezes abrir mão de um emprego aos domingos porque não tem tempo de ir à Santa Missa? Pensa, talvez você que me ouve vive isso. Coloca talvez o emprego como prioridade máxima na sua vida. E por isso talvez te impede de viver uma intimidade, de experimentar do banquete aos domingos, da celebração eucarística. Entende? Talvez você precisa diminuir um pouco a sua carga horária de trabalho para viver uma intimidade com Ele. Não sei, meu irmão, o que te impede. Talvez pecados que agora você precisa abrir mão, deixar de lado, porque não nos pertence, para viver uma intimidade com Ele. Primeiro, somos chamados a viver com Ele, a ouvir dEle, a experimentar, fazer uma experiência com Ele, ser amigo dEle, para depois anunciar. É isso. Somos chamados a estar com o Senhor, como os discípulos viveram. Uma intimidade, estar próximo dEle, e depois anunciaram. Disseram das maravilhas que eles tinham vivenciado com Jesus. Pensa aí, meu irmão, agora. Traz aí no seu coração. Seja sincero com Deus agora. Aquilo que te impede de viver primeiro esta intimidade. Talvez o medo. Quantas pessoas talvez que me ouvem agora que tem medo? Medo de se abandonar, de entregar a sua vida para Jesus. Quantos? Você que talvez já ouviu, entende que o seu chamado talvez seja uma entrega ao sacerdócio e tem medo. Vive conflitos. Deixa o Senhor agora, através do seu olhar, convencer você, meu irmão. Confia. Confia no Senhor. Não tenha medo de se entregar a Ele. Não tenha medo de ser dele. Não tenha medo de seguir. Não tenha medo de caminhar, de trilhar os seus caminhos, de trilhar os mesmos passos que Ele. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de ser todo dele. Não tenha medo de viver um abandono, de se entregar totalmente a Ele. É preciso confiar. A fé nos faz dar passos longos. A fé é isso, é dar passos longos em direção ao Senhor. Por isso não tenha medo de dar passos, de caminhar, de viver uma entrega, de viver uma intimidade, de te entregar a sua vida nas mãos deles, de ser dele, de ser todo dele. Não tenha medo de abrir mão dos teus projetos, das tuas vontades, dos seus sonhos, para viver os planos, os projetos que Deus tem para a sua vida. Sempre digo que Deus sabe, Deus nos conhece e por isso Ele tem sempre o melhor para nós. Creia nisso, creia nessa verdade
de que Deus tem sempre o melhor para nós, que Ele sabe aquilo que é o melhor, Ele sabe. Por isso não tenha medo de viver essa entrega, não tenha medo de viver esse abandono, não tenha medo de viver esta intimidade, porque o Senhor deseja que eu e você o siga os seus passos, siga os seus ensinamentos, como aqueles discípulos que deixaram de pescar e foram seguir o Senhor, foram viver uma intimidade com Ele. E Ele nos convida hoje a também segui-lo, a também bem entregar a nossa vida nas mãos dEle. Por isso, mais umas vezes, nós vamos rezar com esta canção, pedindo o Espírito Santo que venha nos convencer dessa verdade de que Deus tem o melhor para nossas vidas. E o convite que Ele nos faz é de deixar e segui-lo, seguir o Senhor. O Espírito Santo que venha sobre você, o Espírito Santo que venha convencer você, que venha inflamar o seu coração com esse desejo de ser discípulo de Jesus, de seguir os seus passos, de seguir os seus caminhos, de andar, de deixar que o Evangelho esteja acima de você, de viver segundo o Evangelho, de caminhar com Ele, de seguir os seus ensinamentos, de seguir aquilo que a igreja nos diz, de confiar a nossa vida, de entregar a nossa vida sem medo, nas mãos dEle, nas mãos dEle. Esse Senhor que nos atrai através de um olhar, esse Senhor que nos convida, esse Senhor que nos chama hoje, segue-me, segue-me. O Senhor convida você a deixar e segui-lo. Seguir o Senhor, seguir o Senhor. Quantas coisas talvez você tenha seguido, quantas coisas que o mundo tem nos ensinado, e às vezes nós queremos seguir o mundo, seguir a moda, seguir tantas coisas que o mundo lá fora diz. Mas, meu irmão, decida-se de uma vez por todas a seguir o Senhor, porque Ele nos chama e quer que eu e você seja discípulo dele. Primeiro viver na intimidade, viver todos os dias com Ele e também propagar para aqueles que não conhecem, para aqueles que precisam também experimentar um Deus maravilhoso, um Deus capaz de dar o sentido à nossa vida. Ser discípulo de Jesus é um desafio, meu irmão. Por isso eu te convido a se entregar a sua vida, a se abandonar de vez nas mãos dEle, nas mãos do Senhor Jesus. Ser meus discípulos. Cantemos o refrão dessa música mais uma vez. Você rezou conosco, divulgue nosso programa para que mais pessoas também possam fazer uma experiência com Jesus. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fé, amor e perseverança.
tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo, então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, isso aí não tem como. Porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco. A gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Fala galerinha! O programa Agenda de Deus hoje está na palavra Colossenses 3, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. E aí eu te pergunto, meu querido, você tem cuidado das coisas de Deus, das coisas que Deus tem te confiado, da sua família, dos seus? Porque para cuidar, para buscar as coisas de Deus, essas duas coisas que Deus está pedindo para nós, buscar as coisas do alto e cuidar das coisas do alto, muitas vezes é preciso renunciar, é preciso deixar um pouco as coisas da terra, apagar as luzes das cidades para que a luz de Deus possa iluminar. Por isso, busque o alto, busque a Deus, busque a Jesus Cristo na sua palavra, porque essa é a agenda de Deus para nós hoje.